Olá pessoal, tudo bem? A partir desta aula, nós vamos estar falando sobre a importância da diferença entre marido e mulher dentro do casamento. E nós vamos ver sobre esse assunto de três aspectos. Nós vamos falar sobre o aspecto biológico, também sobre a cultura familiar e social e também sobre a personalidade, que são três pontos assim onde nós somos muito diferentes, tanto biologicamente quanto de cultura familiar, também de cultura social e também da nossa personalidade. Nós somos muito diferentes. E nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a diferença biológica entre o homem e a mulher. E já deixo bem claro que essas aulas elas vão ser muito legais e que nós vamos estar falando sobre essas diferenças e ao longo do tempo você vai ver o quanto é importante a gente ser diferente um do outro. Você já ouviu falar sobre a lei da física que os opostos se atraem? Pois é, exatamente, os opostos se atraem. Mas olhando para a química, você já ouviu falar também assim de que, esse casal tem química, né? Quando nós conhecemos a pessoa amada, parece que rola ali uma química. Então, dentro dessa química que acontece dentro do casamento, dentro do romance, dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, existe alguns aspectos ali em que realmente acontece essa química e isso é muito importante dentro do casamento. Isso envolve a questão intelectual, emocional, a questão física, também a questão espiritual. E também, assim como na física, essa química entre casais, eu costumo dizer que realmente os opostos se atraem sim. A menos que você tenha se casado por obrigação, mas existia um tempo em que os casais eram, arranjados, né, os casamentos eram feito acordos desde a infância, em algumas culturas isso acontece. Mas eu acredito que como você é um bom brasileiro, uma boa brasileira, eu creio que você deve ter tido a oportunidade de escolher essa pessoa que está com você. E há algum tempo vocês tiveram um momento legal, um momento onde rolou essa química, onde tudo aconteceu, sabe, aquela magia, aquela mágica do amor aconteceu na vida de vocês. Você lembra disso? Então, gente, nós vamos falar hoje sobre atração física, atração sexual através do cheiro. Eu não sei se você se lembra quando você conheceu essa pessoa amada, se você lembra do cheiro, mas esse é um momento em que houve ali uma química, uma reação química verdadeiramente falando, não apenas como uma ilusão, como uma brincadeira, uma fantasia, mas houve sim algo químico que aconteceu no organismo de vocês, que talvez você não sabia disso, mas você foi atraído por essa pessoa através do cheiro também. É claro que envolve aspectos emocionais, havia conversas, havia, eh, gostos, né, mas dentro dessa química que nós vamos falar agora a respeito do cheiro, eu quero que você descubra a partir dessa aula, algo que você nunca tinha ouvido e talvez se ouviu, né, não sei se foi dessa forma, que você pode compreender o porquê que você se apaixonou por essa pessoa. Essa atração sexual através do cheiro está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema do nosso organismo que permite o nosso organismo identificar células perigosas, vírus, bactérias e assim combater contra essas enfermidades. Segundo um estudo publicado numa revista científica Nature, eles chegaram à conclusão de que cada indivíduo procura se relacionar sexualmente com pessoas que têm um sistema imunológico bem diferente. Pode parecer estranho, mas as nossas preferências sexuais está diretamente ligado aos nossos anticorpos. É como se a gente dissesse assim: eu preciso de alguém diferente de mim. Isso está relacionado à nossa necessidade de procriar. O nosso cérebro primitivo, ele identifica uma pessoa com um sistema imunológico diferente e assim ativa um instinto de sobrevivência e de procriação. Pesquisadores da Universidade de Dresden, na Alemanha, observaram o comportamento de 254 casais e eles chegaram a uma conclusão de que quanto maior a diferença entre o sistema imunológico dos casais, mais era o desejo sexual e suas satisfações na hora do ato.
Eles descobriram também que quanto maior a diferença dentro do sistema imunológico do casal, também é muito maior a chance dos filhos desse casal desenvolverem mais resistência contra mais doenças. É como se a gente conhecesse alguém diferente e a gente soubesse que isso faria muita diferença na criação dos nossos filhos e dissesse assim: olha, vamos nos casar porque os nossos filhos serão super-homens e super-mulheres. E para isso não precisa testes laboratoriais, não precisa fazer exames. Isso acontece de uma forma inconsciente. Isso porque nós soltamos alguns odores em algumas secreções, como o suor ou a saliva, que mostra o nosso código genético. E isso é tão inconsciente que nós não sabemos disso, mas através do cheiro da pessoa, do sabor do beijo da pessoa, a gente consegue sentir essa atração, onde nós falamos que rola uma química, né? Não apenas a questão do desejo sexual, mas também na procriação dos nossos filhos. Ainda dentro desse estudo da revista científica Natura, é falado também sobre peixes, aves e alguns mamíferos, que através do cheiro escolhem os seus parceiros com um código genético completamente diferente deles. É através do cheiro. Você sabia que você corre o risco de ter escolhido essa pessoa através do cheiro? É claro que você gostou dos olhos, você gostou do corpo, você gostou da fala, você gostou da voz, você gostou do jeito da pessoa ser e decidir as coisas, mas uma das coisas que realmente te influenciou muito a estar com essa pessoa é o cheiro. Isso explica muita coisa, né? Porque nós não percebemos isso, mas nós amamos o cheiro da pessoa amada. E nós não sabíamos disso, que é através do cheiro que nós identificamos uma possibilidade genética diferente um do outro. Aí eu concluo esse pedacinho dessa aula dizendo: os opostos se atraem sim. E olha mais que interessante, em uma outra pesquisa da Universidade de Kent, na Inglaterra, eles descobriram que homens são capazes de, através do cheiro, identificar uma mulher que está excitada sexualmente. Eles contaram com 24 mulheres e 91 homens para fazer essa pesquisa. Eles pegaram essas mulheres e coletaram suor de um momento em que elas estavam sendo estimuladas sexualmente. Eles colocaram filmes eróticos, coisas para elas assistirem, e no momento em que elas estavam ali, elas eram excitadas, estimuladas sexualmente, e depois era reservada essas amostras do suor dessas mulheres. Passados 7 dias, eles fizeram a mesma coisa, retiraram amostras do suor dessas mulheres, mas aí sem nenhum estímulo sexual, em apenas momentos comuns. E eles levaram essas amostras misturadas para os 91 homens sentir o cheiro. E todos eles, a maioria deles, o que aconteceu foi eles escolherem os cheiros dos suores das mulheres que estavam sendo excitadas, que estavam sendo estimuladas. E isso nós conseguimos identificar, entender que a mulher ela solta um cheiro quando ela está excitada e o homem consegue inconscientemente reconhecer esse cheiro da excitação da mulher. Nós sabemos que no mundo animal, o macho é atraído pela fêmea através do cheiro que ela solta durante o seu período fértil. Só que a gente não sabia que dentro dos seres humanos também acontecia isso. É claro que a nossa sexualidade não é apenas para reprodução, é um presente de Deus para o divertimento, para o prazer dentro do casamento. É interessante, eu não sabia disso, e hoje eu entendo que quanto a mulher ela está excitada, quando ela está no período fértil, onde nós sentimos mais desejo, é natural o homem começar a ficar mais perto, rodear um pouco mais. É interessante, eu não sabia disso. Estudando eu aprendi e estou aqui para ensinar para vocês. O que me gerou uma dúvida agora foi a respeito do período que a gente está de TPM. Se dentro do período fértil nós soltamos odores, né, cheiros que identificam a nossa fertilidade, a nossa atração sexual, eu imagino que talvez no período da TPM também deve ter alguns estudos sobre isso. Mas eu sei que dentro da TPM, o que nós transmitimos para o companheiro muitas vezes é o mau humor, é o estresse através do nosso comportamento. E os nossos comportamentos, eles são influenciáveis e eles são transmissíveis também. É muito comum uma pessoa mal-humorada
ela exalar o mau humor por onde ela passa e assim também transmitir para as pessoas o mau humor. Tem mais, gente. Num bar no leste de Londres, acontecem alguns encontros às cegas, onde homens e mulheres eles vêm para se encontrar, não se conhecem, e eles começam a ter o primeiro contato através do cheiro. Em uma mesa eles colocam camisetas dentro de sacos plásticos, e essas camisetas, tanto dos homens quanto das mulheres, foram usadas durante 3 noites seguidas por essas pessoas. E ali eles têm a oportunidade de pegar o pacote, abrir, cheirar a camiseta e ver se gosta ou não daquele cheiro. Quando uma pessoa ela escolhe pelo cheiro, ela tira uma foto. A foto dessa pessoa é colocada junto com o pacote, junto com o número da camiseta, em uma parede, é projetado na parede ali. E a pessoa que é a dona daquele número, dona daquela camiseta, ou dono, ela pode se manifestar ou não, ou ela pode olhar, ver se gosta daquela pessoa e ir lá se identificar e assim eles terem um momento para conversar, ou se ela olhar e não gostar do que vê, ela pode simplesmente ficar bem quietinha e não se identificar. Mas olha, está acontecendo muito isso no mundo, porque hoje é um tempo da indústria de romantismo, a indústria de amor por aí, esses encontros online, esses encontros pela internet, tá muito comum assim, as pessoas conversam, elas têm um momento de diálogo, conversa ali nas redes sociais. Quando marca o primeiro encontro, não gosta do que vê e muitas vezes não gosta do cheiro da pessoa. E a maioria desses participantes, algumas pessoas, elas dizem assim: que é muito importante saber o cheiro da pessoa antes de se envolver emocionalmente, porque para eles acham que é apenas algo, é um detalhe a mais. Só que cientificamente já foi comprovado que o sistema imunológico de pessoas muito diferentes se atrai. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós que estamos casados, nós já passamos por esses rituais da escolha e da conquista. Nós já escolhemos do jeito que a gente queria, da altura, da cor da pele, o tipo de cabelo, o cheiro da pessoa. Nós já escolhemos, nós já estamos dentro do relacionamento, dentro do casamento. E eu estou falando sobre esses assuntos porque mais para frente você vai compreender o porquê que eu estou falando disso, tanto da questão do cheiro, da escolha, do toque, tudo isso é muito importante dentro do casamento, não apenas no período da conquista. Mas eu trouxe esse assunto hoje porque alguns casais já não se tocam mais, já não se cheiram mais, já não tem mais um contato físico, já não tem mais intimidade. E isso é muito ruim, porque quando o casamento ele chega no ponto de não ter mais um toque físico, de não ter mais essa pegada, essa questão física, pode ter certeza de que é um casamento que está indo à falência. Esse é um tempo de manter aquilo que é bom ou de resgatar aquilo que se perdeu. Você lembra como era bom no começo? Muitas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas diariamente e até mesmo trazendo para dentro do casamento momentos tensos de brigas, discórdias, desentendimentos, onde esse contato físico está ficando para trás. Só que quando nós casamos, existe algo que está sendo muito falado aí, que eu gostei demais de ouvir isso, que é o seguinte: eu namorei para casar e casei para namorar. Nós casamos para isso, nós casamos para ter esse contato físico, nós casamos para ter essa realização sexual, nós casamos para ter momentos de prazer junto com essa pessoa. E talvez o que está acontecendo entre vocês é apenas momentos tensos, momentos de briga, momentos de discórdia. E esse é o momento de resgatar aquilo que é bom, resgatar aquilo que foi bom lá no começo do casamento. Você lembra do primeiro beijo? Você lembra dos primeiros momentos, aquele momento de paixão? Porque o que sustenta realmente um relacionamento, um casamento, não é a paixão, não é o fogo da paixão, mas é o amor que é construído ao longo do tempo. Mas isso não significa que o fogo da paixão tem que se apagar. É possível manter o amor aumentar durante o relacionamento, ao longo da vida, só que esse período, esse sentimento de paixão, de desejo, de vontade de estar junto, de sentir o cheiro, de beijar, isso não pode apagar. Isso tem que ser resgatado. Talvez você está se perguntando assim, mas pastora, eu já tenho tanto tempo de casamento, meu marido já não toca mais em mim, eu não toco mais nele.
esse é o momento de começar a resgatar esse assunto. É um assunto que nós estamos abrindo sobre a diferença do homem e da mulher. Nós estamos falando sobre a diferença imunológica e como isso é atraente, quimicamente falando, fisicamente falando. Então, mesmo assim, talvez você está dizendo assim, pastor, esse não é o momento de resgatar. Esse é o momento em que nós estamos distantes, esse é o momento que nós estamos gastando com brigas. Na minha opinião, vocês estão perdendo tempo brigando, perdendo tempo que poderia estar vivendo prazeres, vivendo coisas legais. E nessas aulas nós vamos estar falando sobre a diferença do homem e da mulher. E com o passar do tempo das aulas, você vai compreender que muitas coisas já poderiam estar sendo resolvidas dentro do casamento e nós estamos perdendo tempo com brigas à toa e sem observar a diferença, sem respeitar as diferenças entre homem e mulher. Nós vamos aprender a respeitar essas diferenças e entender o quanto elas são importantes para o nosso casamento.